Número 125. Hoje eu quero pregar para a sua família. Eu vou usar esse salmo aqui para trazer para nós uma palavra para a nossa casa, para a nossa família. O texto diz assim: os que confiam no Senhor, eles são como os montes, ou monte de Sião, que não se abala, mas ele permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. E se assim fosse, ou se assim fosse, até os justos praticariam injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Que haja paz em Israel. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que nós temos de abrir as Escrituras Sagradas publicamente, de portas abertas, e a gente poder, ó Deus, expor a Tua palavra, a Tua bendita palavra, que transforma vidas, que edifica pessoas, que cura, que santifica, que norteia a nossa casa, a nossa família. Como nós somos gratos por isso, ó Deus. Por isso, o nosso pedido aqui neste momento é que o Senhor lance luz sobre essa palavra, que o Senhor use, ó Deus, esse escrito tão limitado que eu coloquei aqui nesse papel, essa forma tão simplória de entender a Tua palavra. Eu peço que o Senhor use isso de forma poderosa, de forma eficaz, ungida pelo Teu Espírito, para a edificação da Tua igreja, para o encorajamento das famílias que estão aqui presentes nesta noite. Pai, nós queremos também interceder pelas cidades que foram assoladas pelas chuvas, principalmente, ó Deus, a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que tem tanto sido anunciada. Nós queremos interceder pelos crentes que estão ali naquela cidade, ó Deus. Alguns talvez tenham perdido familiares, alguns talvez tenham perdido casas, coisas, e nós pedimos que o Teu Espírito encoraje os Teus filhos, nós pedimos que o Teu Espírito reforce a fé, que eles não se sintam desanimados, ó Deus, mas a boa mão do Senhor esteja sobre a vida deles. E peço por aqueles, ó Deus, também que ali estão, mas que ainda não tiveram uma experiência com o Senhor Jesus. Quem sabe, ó Deus, no meio de tanto caos, possa haver salvação, possa haver quebrantamento, possa haver contrição e entrega de vida ao Senhor. Agradecemos por todos aqueles que têm se voluntariado a ajudar essas cidades, pessoas que estão ali, ó Deus, colocando a mão na massa, colocando a mão na obra, aqueles que estão enviando donativos, aqueles que estão enviando dinheiro, ó Deus, todos esses nós agradecemos, porque têm sido instrumentos do Senhor para abençoar outras vidas. Em nome de Jesus é que nós oramos hoje e sempre. Amém. Queridos, o Salmo 125 é um salmo muito conhecido entre nós. Vitor, muito obrigado. E assim, você está trazendo, você sempre traz um copo, hoje você trouxe uma garrafa. Tem alguma coisa a ver com o jogo de outra tarde? Não, né? Tá. Então tá bom, obrigado pelo consolo. O Salmo 125 é um salmo muito conhecido entre nós. Nós cantamos esse salmo, tem música que foi composta em cima desse salmo, que é uma composição musical também. Então, por vezes, nós cantamos os que confiam no Senhor, não é isso? E aí eu vou fazer até uma digressão aqui agora, porque eu andei brincando um pouquinho com os irmãos, dizendo que eu ia pedir o Claré para fazer um solo no coral, não é? E aí, o que aconteceu? Eu fui agora para o primeiro ensaio do coral, agora no sábado, muitas mulheres, né, e só eu de homem, quer dizer, eles entenderam que eu ia fazer um solo realmente, né? E só ficou eu e o Arthur, na verdade, né? E a gente está agora apelando para que
o pessoal aí do sexo masculino venha compor o coral também, porque eu acho que se vier alguns homens, nós vamos ter um coral bem bacana, porque algumas mulheres aí que têm uma voz maravilhosa já se prontificaram a estar aqui, então vai ser um coral bem bacana aí para Páscoa e dá tempo de você participar. Mas o Salmo 125 é um salmo muito conhecido entre nós cantamos esse salmo, nós recitamos esse salmo para encorajar a vida de outras pessoas. Talvez você já tenha usado esse texto para poder dizer para alguém que ele precisava firmar a fé naquele momento, que ele estava passando alguma situação difícil, alguma dificuldade, que ele estava passando por um momento muito aflitivo da vida dele, e de repente você colocou esse salmo para abençoar a vida dele. Nós usamos esse salmo para nos encorajar na nossa caminhada cristã. Passamos por dificuldades durante a nossa vida, por altos e baixos, passamos por momentos de frustrações, decepções, passamos por momentos que o nosso coração aperta mais, nós sentimos aquela angústia dentro da gente e muitas vezes a gente recorre a esse salmo para nos encorajar a caminhada de vida. E é justamente esse o propósito para o qual esse salmo foi escrito, um salmo de encorajamento. Ele está dentro aí, você já deve saber, porque eu já falei isso algumas vezes, mas esse salmo ele faz parte de um conjunto de outros salmos que eu creio que seja aproximadamente em torno de uns 15 salmos que compõem o que nós chamamos de salmos de peregrinação ou salmos de degraus. Eram músicas que eram cantadas pelas famílias, eram usadas por essas famílias quando, pelo menos, uma vez no ano, aquelas famílias que moravam em torno de Jerusalém, ou seja, eram judeus, famílias hebreus, famílias hebreias, que não moravam no centro religioso que era Jerusalém, eles moravam fora, mas a lei de Moisés prescrevia que pelo menos uma vez no ano eles pudessem ir a Jerusalém para oferecer o seu culto, o seu louvor a Deus em pelo menos uma das 3 principais festas que ali haviam. Isso aconteceu, por exemplo, na época da crucificação de Jesus, por isso que a gente lê lá que tinha gente vinda de tudo quanto é lado, porque a Páscoa é uma dessas 3 importantes festas do povo de Israel. Então essas famílias se deslocavam das suas casas, das suas regiões, e elas caminhavam até Jerusalém, e elas caminhavam cantando esses salmos de peregrinação. E a peregrinação em si era muito perigosa, e esses salmos, eles eram encorajadores, eles encorajavam as famílias a confiar em Deus como aquele que protegeria essa longa viagem, essa longa caminhada que eles tinham pela frente até chegar na cidade de Jerusalém. Então esse salmo aqui, uma coisa muito interessante que eu queria dividir com você, é que ele une 2 coisas muito importantes, não só esse, mas como outros também, mas esse aqui que é o que nós estamos falando hoje. A primeira delas é a parte da teologia. É um salmo que traz para a gente muito conhecimento de Deus. Ele informa algumas coisas muito importantes sobre atributos de Deus. Ele fala da bondade de Deus, ele apresenta Deus como protetor, ele apresenta Deus como aquele que sustenta o povo de Israel, como aquele que sustenta as famílias do seu povo. Então ele apresenta um conhecimento de Deus. A palavra teologia, ela significa justamente isso. Logia é o estudo e teo é Deus. Então eu estudo sobre Deus, o conhecimento sobre Deus, uma coisa muito importante para todos nós hoje. A Bíblia está carregada disso. Teologia, e logo depois ela vai unir uma outra coisa que é a questão da prática. A teologia, ela precisa vir acompanhada de prática. A gente não vem para a igreja só para estudar teologia. A gente vem para aprender a teologia, mas a gente vem para aprender essa teologia e como colocar ela na prática da vida da gente. Então, teologia e prática são 2 coisas muito presentes aqui nesse salmo, porque eles tinham um conhecimento de Deus, esse conhecimento é ressaltado nesse salmo, só que agora eles estão numa caminhada, eles estão numa peregrinação. Então eles estão vivendo, vamos dizer assim, a realidade de como aplicar essa teologia na vida deles. Eles têm que aprender agora a confiar em Deus. Eles vão ter que olhar para Deus como aquele que protege eles, porque eles estão numa caminhada perigosa. E uma coisa que é importante aqui, que é muito interessante para nós, é que a música é o que é usado aqui como a ferramenta que vai viabilizar a aplicação dessa teologia na prática de vida daquelas famílias.
Isso é muito importante para nós. E a gente já pode extrair aqui pelo menos 2 lições. A primeira delas é que as nossas músicas, elas precisam ser bem fundamentadas biblicamente. Nós precisamos fundamentar aquilo que a gente canta nas Escrituras Sagradas. Música não pode ser apenas escrita porque é bonitinha, porque tem uma frase de efeito, mas ela tem que trazer um conteúdo teológico poderoso e importante para nós, para que quando a gente cante isso, a gente tenha uma conexão com a realidade do conhecimento de Deus. E uma segunda lição é que nossas músicas não podem ser cantadas por cantar. Elas são instrumentos de Deus, tanto para adoração quanto para o ensino sobre Deus para nossas vidas. Quantas vezes você já deve ter ouvido isso, né? De pessoas que às vezes passou na porta da igreja, ouviu um cântico, foi seduzido por essa música e se converteu. Eu mesmo tenho um colega, um amigo lá do Rio de Janeiro, e nós nos batizamos juntos, né? E a história dele é muito interessante, talvez eu já tenha contado isso aqui. Ele voltou no carnaval, eu e um outro parceiro voltamos já meio balanceado com o evangelho, esse meu colega já convertido, eu ainda não, eu me converteria na semana seguinte, mas ele já convertido, e um outro que também voltou de um outro lugar do carnaval, que se juntou com a gente, e baseado no relato que nós demos para ele, do que nós vivemos no carnaval, ele também começou a ficar balanceado. Então, numa quarta-feira, ele resolveu entrar dentro de uma igreja batista tradicional, que era a igreja que eu frequentava lá, e eu não estava lá nesse dia. Uma igreja batista tradicional. E ele entrou na igreja, ele disse que ele sentou lá no último banco, e a esposa do pastor, e eu conheço ela, na hora que ela foi reger o hino, né, os batistas, na hora de reger, ele tem, né, todo aquele traquejo, né, e a música foi tão convidativa ao coração dele, que ele entendeu que esse movimento da mão da regente era um apelo para quem queria aceitar Jesus. E ele foi lá na frente, ninguém entendeu nada, aquele rapaz levantando e indo lá na frente converter. Então a música foi usada para isso aqui. A música tem esse papel importante na vida da gente, né? Então elas não podem ser cantadas por cantar. São instrumentos de Deus, tanto para a nossa adoração a Ele, quanto para a nossa edificação. Então uma letra de música bem conjugada, uma música bem escolhida e uma música bem aplicada na igreja, ela vai cumprir o propósito de nos levar a adorar a Deus, mas também será uma mensagem poderosa de Deus para nós, capaz de transformar vidas. Essa foi uma palavra que, inclusive, eu dei assim de forma muito superficial. Na semana que eu estava de férias, eu tive um encontro com o pessoal da música lá na casa do Tony, né? Nós tivemos lá quase 20 pessoas ali, eu pude introduzir isso para eles no sentido de mostrar a importância do papel, do ministério deles aqui nessa igreja. Eles não vêm para cá para cantar por cantar, eles têm um ministério importantíssimo na vida deles. E à medida em que aquelas famílias cantavam esse hino, os mais velhos iam reforçando a sua fé, eles iam relembrando sobre os atributos de Deus. Nós falamos isso aqui hoje pela manhã, na exposição de Romanos, como Paulo escreve lá no capítulo 15 de Romanos, verso 15, se eu não estou enganado, que ele está escrevendo para a igreja de Roma, não porque eles não sabem das coisas, mas Paulo está fazendo eles lembrarem de coisas importantes. Às vezes a gente conhece bastante o Evangelho, a gente sabe do Evangelho, mas a gente às vezes esquece de aplicar o Evangelho à vida da gente, principalmente nos momentos mais cruciais da nossa história. Às vezes a gente conhece muito a Bíblia, mas nós temos dificuldade de aplicar essa Bíblia dentro da casa da gente, dentro ali da família, do ciclo familiar que nós temos. Então Paulo escreve, e aqui também é uma oportunidade para isso, que à medida que eles iam cantando sobre esses atributos de Deus, os mais velhos iam reforçando a sua fé, reanimando a sua confiança em Deus, e os mais novos, eles aprendiam sobre Deus na prática, porque aquela viagem ali em si já exigia deles essa confiança. Isso é uma coisa fundamental para nós quando a gente consegue pegar os filhos da gente e ensinar sobre o Evangelho na prática da vida. Isso tem a ver um pouco com aquele texto lá do Antigo Testamento que fala: ensina o menino o caminho que ele deve andar para quando ele crescer não se desviar. Não é aquela ideia de ensinar no caminho, na vida prática, como é que se aplica o Evangelho naquela situação da vida. Então você imagina aquelas crianças que saíram de casa, não é? E elas estão numa viagem perigosa, e aí os pais vão cantando essas músicas, e os filhos vão cantando essas músicas,
E eles vão ali na real da coisa, aprendendo os que confiam no Senhor, e eu preciso confiar porque pode ter um ladrão ali na frente, porque pode ter perigo de chuva, o sol vai ser muito quente e nós precisamos confiar no Senhor. E não é diferente nos dias de hoje. Hoje o mundo ele está mudando, a vida está mudando. Eu falo isso muito na minha casa. O mundo está mudando. A gente não sabe o que vai ser do mundo nos próximos 10, 20 anos. Por isso é importante essa preparação familiar no Evangelho. A gente não sabe o que vem pela frente. Então o mundo está mudando, a vida está mudando e talvez eu e você não tenhamos noção do que está acontecendo e como isso vai afetar a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos netos e a vida dos nossos bisnetos. Então hoje nós precisamos desesperadamente cuidar da vida espiritual da nossa família. Isso não é uma questão de fazer por fazer, isso não é uma questão daquilo simplesmente que deve ser feito porque eu pertenço a uma igreja que diz que a gente tem que reunir a família. Não, não é isso. Isso é uma necessidade. É uma coisa que precisa acontecer a qualquer custo e nós precisamos aprender a pagar o preço por isso. Então, pais precisam aprender a assumir os seus papéis, mães precisam aprender a assumir os seus papéis, filhos precisam aprender a confiar em seus pais bíblicos, pais que cuidam da sua família dentro do ponto de vista bíblico. Esses filhos precisam aprender a ouvir o que esses pais estão ensinando, o que eles estão falando, porque eles estão sendo usados por Deus ali naquele momento. Muitos filhos têm essa dificuldade de ouvir os seus pais. Os filhos, às vezes, chegam numa idade da vida que eles acham que são dono da razão sem ter razão nenhuma, sem conhecer absolutamente nada sobre a vida. Você vai conversar sobre um assunto com ele, às vezes ele está na adolescência, no início da juventude, ele acha que já sabe todas as coisas. Ele acha que ele é impenetrável, ele acha que não há nenhum risco ou nenhum perigo capaz de prejudicar a vida dele. E eles precisam aprender a abrir os seus ouvidos, o seu coração e a sua mente para aquele pai, para aquela mãe que usa a palavra de Deus, que usa a ética cristã, que usa a moral bíblica para edificar a vida dele. Nós temos aqui nesse salmo, e eu quero dividir isso com vocês, 4 lições importantes para as nossas famílias que eu quero destacar aqui nessa caminhada cristã, nessa caminhada de vida do povo de Jerusalém até lá e na nossa caminhada cristã, porque afinal de contas nós também estamos indo para uma Jerusalém, não é verdade? Nós temos aquela expectativa de passar por essa vida e um dia encontrar o nosso Senhor, mas enquanto nós estamos aqui a nossa caminhada é longa e ela também é perigosa. E a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse salmo é que nós precisamos aprender enquanto família a peregrinar com o povo certo. A peregrinar com o povo certo. O salmo, esse salmo aqui, ele é claramente dirigido ao povo de Deus. Ele era usado pelo povo de Deus. No verso 1, eles são chamados de os que confiam no Senhor. No decorrer do texto aí, eu não anotei exatamente o verso, talvez 2, 4 ou 3, eles são chamados de povo, eles são chamados de justos, eles são chamados daqueles que fazem o bem, os de coração íntegro. Então é um salmo que ele é dirigido pelo povo de Deus, ele era cantado pelo povo de Deus. O povo de Deus aqui aparece, esse justo, esse que confia no Senhor, esse de coração íntegro, que faz o bem, que são descrições do povo de Deus nesse salmo, ele aparece em contraste com os ímpios, que também é descrito aí, com os que se desviam por caminhos tortuosos e aqueles que ele vai chamar de malfeitores. E é uma coisa interessante, porque é estranho a gente falar sobre essa divisão num tempo onde se fala muito de misturar pessoas. Eu não estou aqui, eu não sou contra a inclusão. E eu também não sou a favor que os crentes devam viver isolados. Pelo contrário, nós vivemos no mundo. E nesse mundo que nós vivemos, nós nos relacionamos com as pessoas. Eu saio na rua, eu vou na padaria, eu vou no supermercado, eu estou ali no escritório da minha esposa, ela recebe clientes oriundo de várias partes, cada um com a sua crença, cada um com a sua visão de mundo. Nós estamos no mundo. Então, eu não sou contra esse tipo de inclusão. Inclusive,
essa é a realidade do momento. As pessoas estão pensando diferente. O que eu estou dizendo é que nós precisamos andar com o povo de Deus, orar com o povo de Deus e dividir expectativas com o povo de Deus. Isso é muito importante para nós. Nós estamos estudando a primeira carta de João aqui às quintas-feiras. Eu quero encorajar você a ir lá no YouTube, pegar as mensagens sobre esta carta. E um dos aspectos da escrita de João ali é o seu dualismo rígido. Para João, não existe um grupo só de pessoas. Todos são filhos de Deus. A carta de João, ele não ensina isso. Para João, não existe 3 grupos de pessoas. Os crentes, os não crentes e aqueles que estão no meio do caminho, em cima do muro. Para João, só existe 2 grupos de pessoas. Luz e trevas, verdadeiro e falso, filhos de Deus e filhos do diabo. Ele é categórico na sua escrita. Eu até brinquei quinta-feira aqui, quando eu fui fazer a exposição de João, que eu falei assim, olha, imagina João ser pastor desta igreja. A complicação que ia ser para a vida desse homem, pregando um sermão desse em pleno século XXI. Na hora da alegria, na hora da aflição, na hora do aconselhamento, eu entendo que a Bíblia ensina que a gente deva recorrer ao povo de Deus. A promessa de Deus está sobre o seu povo, sobre os que confiam no Senhor, sobre os justos de coração, sobre os íntegros. Então, ame o povo de Deus e ensine os seus filhos a amarem o povo de Deus, do jeito que ele é. Se é uma coisa que os dias de hoje têm plantado no coração de muitos crentes, é aquela ideia de que eu sou de Deus, eu amo a Deus, eu estou feliz com Deus, mas eu não amo o povo de Deus. Eu não amo a igreja de Deus. Eu não amo as pessoas que estão ali dentro daquela igreja. Eu só amo a Deus. Você já imaginou isso? Você casar com uma mulher que a única coisa que te agrada nela é o rosto dela, é a cabeça dela, nada mais que está presente na vida dessa mulher agrada a você, a não ser o rosto e talvez o nome dela. Quando nós nos unimos a Cristo, nós nos unimos com tudo que Ele é e tudo que representa Jesus, inclusive o povo dele. Então, nunca substitua o povo de Deus pelos ímpios. A gente vai ver isso, talvez, no último tópico aqui, uma referência que pode ser linkada aqui, embora eu não tenha feito isso. E esse salmo, talvez, ele não tivesse... Você imagina que esse salmo aqui, provavelmente, ele não tenha nenhum sentido, não teria nenhum sentido se os judeus estivessem peregrinando no meio dos persas. Você já imaginou isso? Tá uma meia dúzia de judeu ali e um monte de persa do lado e eles cantando os que confiam nos... Não tem a ver uma coisa com a outra. Nós temos que aprender a peregrinar com o povo certo, a amar o povo certo, não desprezar pessoas, não ser exclusivista com as pessoas, não ser preconceituoso, discriminatório, não isso. Mas em questões espirituais nós precisamos entender que o povo de Deus é o povo que nós pertencemos. Aquele que é salvo em Cristo Jesus, aquele que é crente em Cristo Jesus, é o povo de Deus que é o povo dele. E nós precisamos ensinar isso aos filhos da gente. O teu povo é o povo de Deus. Eu aprendo aqui nesse salmo que nós precisamos aprender a confiar na pessoa certa. A confiança da nossa família precisa estar na pessoa certa. E a pessoa certa aqui nesse salmo é o Senhor. Então, nessa caminhada, a confiança não poderia estar, por exemplo, no homem da casa ou nos homens da casa, embora eles pudessem ser usados por Deus para a proteção daquelas famílias. Ela não poderia estar na capacidade de luta daquelas pessoas, porque muitos ali nem capacidade de luta tinham. E no decorrer da sua caminhada, normalmente eles chegavam no meio para o final já cansados, fatigados, com fome, com sede. O sol era muito escaldante. Depois você pega outros salmos de peregrinação, que você vai ver que traz essa ideia, né, dessa proteção contra o sol escaldante, contra o frio da noite. Então a confiança deveria estar plenamente no Senhor. E olha que coisa interessante, o mesmo Deus que sustenta o Monte Sião é o mesmo Deus que sustenta o seu povo.
Então, o Monte Sião, ele não se sustenta pela sua própria força. Quem estabeleceu esse monte e quem sustenta esse Monte Sião é o Senhor. Por isso que aqueles que confiam no Senhor nunca se abalam, porque o Monte Sião, ele também não se abala. E ele não se abala por quê? Porque ele está firmado na força e no poder do Senhor e não na sua força própria. Então, essa ideia da confiança no Senhor que é trazida aqui para nós, é essa ideia justamente de a gente colocar no Senhor toda a expectativa, esperança e confiança da vida da gente. Se a gente faz isso, não tem abalo. A gente pode passar por situações difíceis, a peregrinação pode ser difícil, é um filho que dá problema para você, é um marido que dá problema, é uma mulher que dá problema, é um diagnóstico que vem tirar sua paz. Mas quando a pessoa confia que o Senhor está no curso da sua história, ela é como o Monte de Sião, porque o Monte Sião é sustentado pelo Senhor. É o Senhor que dá firmeza a ele. E eles olhavam para aquele Monte Sião e viam assim, esse negócio não abala, não mexe. Pode chover, pode ventar, tudo, e esse monte não abala. Por que ele não abala? Porque é o Senhor que sustenta aquele monte. E é o mesmo Senhor que sustenta a vida das pessoas. É o mesmo Senhor que sustenta a casa dos crentes. É o mesmo Senhor que nos sustenta na nossa caminhada até a eternidade. Olha que coisa interessante. Hoje a gente estava estudando aqui na escola bíblica sobre o Paráclito, né? E lá em João capítulo 14, eu não sei qual é o versículo, se é 4, alguma coisa assim, Jesus fala assim, olha, eu vou para o Pai e eu vou enviar para vocês outro Consolador. Quer dizer, já existia um que era ele. Ele agora vai enviar outro. E muita gente olha para esse texto com a ideia de que o Espírito Santo, ele é aquele consolador de quando você está triste, ele vai colocar a mão sobre o seu coração para te dar paz e ajudar você no sofrimento. Só que a palavra ali, atrás de consolador, é paráclito, ou paracleto. Não é? É a mesma palavra usada por João quando ele fala que nós temos um advogado junto ao Pai, ali também é a mesma palavra. Porque essa palavra paráclito é a mesma que você usa aqui no português, por exemplo, paraquedas. O que o paraquedas ajuda você? A parar a sua queda. Ele está junto com você para parar a sua queda. Quando você está precisando, uma pessoa tem um acidente, os primeiros médicos que chegam ali são quais? Os paramédicos, são aqueles médicos que estão do lado. Então a ideia é que o Espírito Santo é aquele que se coloca do lado do crente, na sua jornada de vida, na sua caminhada de vida, efetivando várias coisas, dentre as quais consolo, fortaleza, sustentação, defesa, várias coisas que o Espírito atua na vida do crente, até ele chegar nesse lugar prometido que é a terra celestial. Então essa ideia de Deus como sustentador era muito forte ali naquele salmo e eles precisavam aprender isso, né? Então a confiança da caminhada não podia estar em homens ou em pessoas, ela precisava estar no Senhor. O Monte Sião não se sustentava pela sua força, é Deus quem levantou. Então os que confiam no Senhor são aqueles que estruturam a sua vida com a certeza da veracidade da palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus. E com a certeza e o descanso de que Deus está conduzindo não só a sua história, mas a história do mundo. Como nós precisamos ensinar isso na casa da gente. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de muita ansiedade, muitas dificuldades de decisões, muitas coisas que passam dentro da casa da gente que causam uma tribulação terrível e uma hora a gente tem que parar e nós precisamos confiar no Senhor. Tem uma porta na minha casa que eu quase não uso, mas esses dias eu tive que usar porque o outro elevador estava com mudança e lá nessa porta, já disse isso para vocês, tem uma plaquinha que acompanha a nossa família há 25 anos. É uma plaquinha que diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e que eu serei exaltado entre as nações. Olha que coisa maravilhosa. Que encorajamento que essa palavra traz para a gente. O mesmo Deus que sustenta é o mesmo Deus que protege. Então a caminhada era longa, dolorosa e perigosa. E muitos salteadores esperavam essas caravanas como abutres que esperam a morte de um animal.
Mas, como diz o texto, como os montes cercam Jerusalém, olha que coisa, o Senhor protege o seu povo. Você imagina essa visão? Jerusalém é uma cidade cercada por montes. Então você imagina que nessa caravana a sensação de segurança. Um outro salmo de peregrinação diz assim: elevo meus olhos aos montes e pergunto, de onde vai vir o meu socorro? Ele vai vir do Senhor que criou os céus e as terras e tudo mais. Então, essa ideia dessa fortaleza, dessa cidade protegida por montes, não é? Eles olhavam para isso e ali Deus está ensinando para eles, da mesma forma como esses montes cercam Jerusalém, dando a Jerusalém essa perspectiva da segurança, o Senhor também protege o seu povo. Na história de Israel, na história do povo de Israel, Deus sempre se apresentou como protetor do seu povo. E durante aquela viagem, eles teriam condições de experimentar essa proteção na prática. E é assim que Deus se coloca na vida do povo dele, não é? E ele fala aí, a ideia desde agora para sempre pode apontar para um protetor eterno, ou seja, nós temos segurança em Deus nesta vida, durante esta vida e na eternidade. Então, se você é um crente verdadeiro, Deus vai proteger você até o final. Olha que coisa maravilhosa, que coisa encorajadora. Essas qualidades de Deus, elas precisam ser apresentadas e vividas por nossas famílias. Nossos filhos precisam aprender a confiar em Deus. Não é no colega da escola, não é no professor, não é no político A ou B, a menos que essas pessoas sejam usadas por Deus. Mas eles precisam aprender sempre a confiar no Senhor que está conduzindo a história deles. Terceiro lugar, eu aprendo que nós precisamos aprender e ensinar na nossa família a orar pela coisa certa. Nós precisamos aprender a andar com o povo de Deus, no povo certo, a confiar na pessoa certa, e nós precisamos aprender a orar pela coisa certa. Isso foi também um debate que nós tivemos na escola bíblica hoje. Olha o verso 4. Verso 4 diz assim: Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm o coração íntegro. Isso é uma oração. Você percebeu que num ponto, no quarto versículo do Salmo, ele começa a fazer uma oração, que o verso 5 também é. Mas eu vou me ater como oração aqui, mais no verso 4. Ele vai dizer, Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, aqueles que têm o coração íntegro. Esse salmo traz uma informação muito importante sobre as orações familiares. A gente costuma orar por muitas coisas que nós julgamos necessárias. O que você ora lá dentro da sua casa? Pelo bem dos seus filhos, pela saúde, pela direção de vida deles, casamento, profissão. A gente ora por coisas materiais, a gente ora por curas, a gente ora por soluções de problemas pessoais. São as orações que permeiam as nossas famílias. Eu não estou dizendo que você não deve orar por essas coisas, mas o que realmente importa? Qual deve ser a nossa oração de fato? Lá em Romanos capítulo 8, verso 28, diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os que são chamados segundo o seu propósito. Você conhece esse texto, a gente já estudou sobre ele. Nesse salmo que nós lemos, o escritor pede que Deus use de bondade com aqueles que fazem o bem. Então, deixa eu te dizer uma coisa, a maior bondade de Deus para conosco, o bem que todas as coisas cooperam para que ele aconteçam, não são as nossas necessidades supridas. Não é isso que a palavra de Deus está dando para nós como garantia, que tudo que acontece na sua vida é para que não haja problema, por isso o bem, essa satisfação. O grande bem é Deus trabalhar o caráter de Cristo em nós. Você já fez isso com um filho seu? Orar para que ele seja crente? Colocar a mãozinha sobre a cabeça dele e falar, Senhor, transforma a vida dessa criatura, amém, irmãos? Transforma a vida dessa criatura. Trabalhe o coração dele, trabalhe o caráter de Cristo nele, Senhor. O grande bem
Todas as coisas devem contribuir para que eu e você, através das Escrituras e com o agir do Espírito de Deus, sejamos preservados por Deus durante a nossa caminhada de vida até a eternidade. Então nós precisamos aprender a orar por essas coisas. A grande bondade de Deus é me ajudar a ser um crente fiel. A grande bondade de Deus é eu ser justo, íntegro e parecido com Cristo. Então, orar pelo que é certo não é orar por coisas, mas é orar por vida. Isso é orar pelo que é certo. Não é só orar pelas coisas, não é só orar para que a minha família seja bacana, bem estruturada, e meus filhos bem-sucedidos, mas é orar pela nossa vida, para que sejamos crentes bíblicos, para que o Espírito Santo haja sobre nós, para que o caráter de Cristo esteja sendo impresso em nós a cada dia, para que estejamos preparados para tudo que essa vida apresenta, e estejamos preparados a tal ponto de nos sacrificarmos por Cristo Jesus. Esse é o grande bem que a Bíblia nos ensina, ou vamos assim, ou nos orienta a buscar em Deus. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas, mas isso aí é o essencial, é o necessário. Em último lugar, e não menos importante, talvez um ponto bem significativo aqui para nós, nós precisamos aprender a nos proteger do perigo certo. Presta atenção, nós precisamos aprender, em primeiro lugar, a peregrinar com o povo certo, em segundo lugar, a confiar na pessoa certa, em terceiro lugar, a orar pela coisa certa, e em último lugar, nós precisamos aprender a nos proteger, a nós e a nossa casa, do perigo certo. Esse salmo nos ensina a nos guardarmos de um perigo real. Olha só o verso 5. Coloca aí, Emanuel. Olha só o verso 5. Isso aí é a sequência da oração. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. O grande perigo aí, sabe qual é? É o perigo do desvio da conduta bíblica. É o perigo, contextualizando, porque aí não há igreja, então a gente usa às vezes a fala, a caminhada cristã, a gente usa termos cristãos, porque a gente está unificando o Antigo e Novo Testamento numa linguagem bem contextualizada, mas aí não tinha igreja, não cabe a fala cristã. Mas o grande perigo da vida cristã é o desvio da conduta cristã. E olha que ele fala que aqueles que se desviam por caminhos tortuosos, vai ser aplicado a ele, infligido a ele o castigo dado aos malfeitores, provavelmente prevendo pessoas de dentro do próprio povo judeu, dos próprios hebreus, que ao longo da sua vida, ao longo da sua caminhada, ou até daquela caminhada, cansava, se desviava, achava que aquilo não tinha mais valor, que Deus não estava agindo no meio do seu povo, ia viver da maneira que queria, se envolvia com as coisas do mundo à sua volta e se desviava. Não é? Então, o grande perigo é esse. Esse é um perigo que ronda muitas famílias. Satanás tem colocado o gostinho da liberdade ilusória no coração de muitas famílias. Então, as cores do evangelho vão se desbotando. As cores da religião estão presentes. A família é religiosa. Ela conhece a palavra, ela mantém aspectos da religião, ela é religiosa, a cor da religião está viva, mas a cor do evangelho está desbotada. O amor a Deus está desbotado, o amor às Escrituras está desbotado, o amor à palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus está tudo desbotado. Então há uma pequena lembrança, mas não há mais o brilho. Então por isso eu venho dizer para você, cuidado com o desvio. O Deus que protege o seu povo, o Deus que conduz o seu povo, o Deus que sustenta o seu povo, como ele sustenta o monte de Sião, é o mesmo Deus que julga e condena aqui nesse salmo. É o mesmo Deus. Então nós devemos proteger a nossa casa do desvio. Às vezes eu brinco com meu filho Davi, que eu não sei nem onde que ele está, cadê? Ele está ali, está lá. Cadê meu filhão? Meu filhão amado. Às vezes eu brinco com meu filho e falo assim, o dia que você desviar,
eu vou atrás de você, vou arrancar o seu couro, vou te dar uma chibatada, jogar sal e colocar você pendurado na corda no sol. Pra você aprender, nunca desviar do caminho do Senhor. É claro que é uma brincadeira, eu nunca vou fazer isso com um filho meu, não é? Mas para mostrar para ele a seriedade da coisa. Como isso é sério para nós. É um perigo que nós precisamos aprender a nos proteger. O perigo do desvio da conduta cristã. Para a gente concluir, eu quero encorajar você a aplicar esse salmo na sua casa. Pega esse Salmo 125, depois disso aqui que você ouviu aqui, e durante a semana você vai lá na sua casa e lê esse salmo com a sua família. Senta lá, abre no Salmo 125 e lê ele com a sua família. E trabalhem entre vocês a confiança em Deus, o amor pela igreja de Cristo, pelo povo de Deus, oração pela coisa certa e os cuidados necessários espirituais que você precisa ter na sua casa para que não haja desvio da vida cristã. Cantem esse salmo, pensem nesse salmo e apliquem esse salmo na casa, na vida e na família de vocês. Amém? Eu quero orar pela sua